Sejam muito bem-vindas ao primeiro podcast do Talk Elas. Eu sou a Maria Luísa Latini, sou responsável pelo time de criação aqui da Talk e pelo Talk Elas também. Nossa primeira convidada é a Keren Facim. Tudo bem, Keren? Oi, Malu, tudo jóia? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, inaugurando, né, o Talk Elas. Que legal, que iniciativa bacana que vocês tiveram para prestigiar essas mulheres incríveis do mercado plástico que estão fazendo a diferença. De fato. Não é? A Keren é mãe, advogada e a esposa do Davis, que todo mundo já conhece aqui do canal. Conta pra gente, Keren, como que é conciliar sua vida profissional da sua vida de mãe também. Olha, eu vou te confessar, é desafiador. É desafiador, é isso mesmo. Como mulher, né, a gente tem essa habilidade de equilibrar os pratinhos aí dos nossos inúmeros papéis do dia a dia. Então, a gente vai ali dando prioridade, né, porque é mais importante, vai, né, conciliando as coisas. E vou te falar assim, que por um lado é um privilégio, né, como profissional autônoma, poder cuidar de perto, né, da minha bebê, inclusive, que está com 5 meses. Linda, gente! Anteontem fez 5 meses. Então, assim, eu posso estar de pertinho ali dela, da minha filha mais velha, também acompanhando. É muito bom. E trabalhando, né? Trabalhando. Esses dias, inclusive, eu estava numa audiência, né? E aí era online. Aí eu coloquei ela ali num brinquedinho em cima do sofá, toda cercadinha para não ter perigo. E aí fiquei ali na audiência e até tive que falar, né? Falei, olha, excelência, qualquer gritinho e tal, é que eu tô com uma bebê. E o pessoal super compreende e tal. Então, assim, a gente vai conciliando todas as coisas, como eu acredito que muitas mulheres, né, que estão nos ouvindo fazem também no dia a dia. Inclusive, a Keren é especialista no direito empresarial, que faz ligação com o nosso tema, que é o combinado não sai caro se está escrito. Isso significa que se está no contrato, não tem o que fazer, né? É isso mesmo. Uma coisa que eu sempre falei para o Davis, né, e falo para os meus clientes, é a importância do contrato, porque o direito ele é muito claro, que o contrato ele faz lei entre as partes. Então, o que está escrito ali não tem dúvida, não tem por onde você escapar. Né? Então é importante a gente ter sempre um contrato bem redigido, algo que vai proteger as duas partes envolvidas, que vai estabelecer as condições, as obrigações, os direitos, enfim. Então tudo a gente tem que fazer muito bem pensado, caso a caso, para não ter problema depois, né? Inclusive, é a Keren que cuida de todos os nossos contratos aqui na Talk, a parte jurídica é tudo ela que faz, da Talk for You e da Talk Plus também. Vamos falar agora sobre a lei LGPD. Conta pra gente o que é essa lei. É isso mesmo. O direito ele vai se atualizando, né, dia a dia, de acordo com as necessidades, as demandas das pessoas. E a LGPD ela veio justamente para isso, para regular a questão de dados, né? Proteger, né? Proteger os dados, né, das pessoas, do cidadão. Então, o controlador de dados, no caso, é a empresa, via de regra, que detém ali as informações, né, do cidadão. E ela precisa saber como armazenar, como vai trabalhar com esses dados, a forma de descarte deles, porque tudo que a gente vai fazer hoje em dia, a gente está ali dando informação. Você entra num site, você tem que se logar, você tem que criar senha, aceitar os cookies, que é justamente para o servidor te reconhecer, né, ali dentro como usuário. Então, assim, tudo isso, termo de privacidade, tem que estar muito bem regulamentado, para que não tenha problemas. E quais são os perigos de não estar dentro dessa lei? Então, os grandes perigos, o que é? Que as pessoas, né, os titulares de dados, os cidadãos, eles estão ganhando consciência cada vez mais desse direito. Antigamente, né, na época que começou o direito do consumidor, as empresas elas começaram a se adaptar ali a essas novas questões, ainda não era tão relevante, e hoje em dia a gente vê que todo mundo conhece o Código de Defesa do Consumidor. Até usam demais. É, exatamente. A LGPD, ela trilha o mesmo caminho, né? Onde futuramente todos terão muito conhecimento dessa lei, dos seus direitos, e os titulares de dados vão começar a exigir cada vez mais, né, essa proteção, essa autorização. Então, assim, para a empresa poder, por exemplo, usar os dados do titular de dados que colocou ali no site ou no cadastro e tal, ela tem que ter uma autorização expressa. Se eventualmente ela faz um uso indevido desses dados, esse titular pode requerer até mesmo uma indenização.
Então, a gente ouve até casos, assim, de empresas que tinham por praxe, né, fazer ali uma lista de Sim. clientes e tal, e fornecer essa lista para terceirizados, parceiros deles que fornecem serviços, até mesmo vinculado com o interesse do cliente. Mas eles fizeram isso sem autorização do titular de dados. E Aí um complica, sim. desses titulares de dados, ele foi lá, ele não gostou, ele entrou com uma ação e ele ganhou uma indenização. Sim. Então, as empresas elas precisam hoje ter uma autorização expressa de uso e informar o titular de dados sobre tudo que ele como vai ser usado, né, no Sim. dia a dia. Ali, Inclusive, como a maior parte do nosso público são empresas do plástico, como que as empresas podem fazer para estar dentro dessa lei? Então, o que precisa ser feito é uma análise, né, um mapeamento de dados. O que de fato a empresa precisa usar de dados do cliente, o que realmente é necessário e relevante. A partir daí, ela vai criar um sistema de segurança. Então, primeiro, passando as informações para o titular de dados, né? Olha, nós vamos utilizar seus dados para isso, isso e aquilo, cercando ali, para que a pessoa possa. E é bom também ter autorizar. provas, né? Que você Sim, por isso que avisou. tem que clicar lá, Sim. aceito o termo de consentimento, né? De Sim. privacidade, de uso, os cookies, né? Que a gente ouve Sim. tanto Nossa, falar. todo site agora tem esses cookies. Todo site tem. E é importante, importantíssimo. Sim. Então, a empresa, né, inclusive que está nos ouvindo aqui, que quer saber mais sobre isso, precisa realmente se cercar de um sistema de privacidade, de proteção, ter um TI muito eficiente Sim. também, né, nesse que é uma área que vem aspecto. crescendo bastante Não também, ficar né? muito e não ficar armazenando dados desnecessários e por tempo ilimitado, porque tinham muitas empresas, né, que ficavam com cadastros de clientes assim por anos De e anos anos, e anos. sim. Então, precisa ser descartado de uma forma segura também. E o mais importante, se um titular de dados resolve entrar em contato com a empresa e falar assim, olha, a partir de agora eu não quero receber mais nada, eu quero que você tire do meu cadastro, Sim. do seu cadastro, desculpa, os meus dados, a empresa ela tem que estar apta a fazer isso. Então, ela tem que ter todo esse estudo, esse planejamento, essa preparação essa também, preparação, né? E essa instrução, né, de um profissional competente com os contratos que vão resguardar o direito ali. Inclusive, falando disso, de questionamento, de perguntar, né? Conversas de WhatsApp ou e-mails podem ser consideradas provas? Sim, gente, Malu, sim. Júlia vai entrar no ar. Comentaram sobre o Facebook, que foi condenado a pagar 20 milhões em danos morais por vazamento de dados. Verdade. Com certeza. Isso daí, como eu disse, e é um perigo também, porque tem muitas pessoas que às vezes até privam as suas redes sociais porque gostam de viver uma vida mais privativa ali, para as pessoas conhecidas só verem. A gente estava até falando hoje, antes de entrar no ar, que eu falei que ia chamar o Davis, que ele tá aqui, para mostrar a Manuzinha, que é a filha deles, que completou 5 meses recentemente. Aí o Davis falou assim, nossa, mas é exposição do bebê, né, nas redes sociais. E realmente tem pessoas que se importam em não mostrar a vida exposta na internet. Então, isso de vazar dados, eu acho que é muito... É muito relevante. Sim. É algo muito relevante que a empresa ela precisa se resguardar. Se ela tem o consentimento do titular de dados, ok, sem problemas nenhum. Mas se ela não tem esse consentimento, ela não pode fazer isso. E é aquilo que eu comentei anteriormente, né? As pessoas elas estão ganhando consciência desse direito e elas vão começar a fazer o uso grande dele. como o Facebook, não podia acontecer isso, não. Não podia, né? É verdade. Malu e Keren, uma pergunta aqui. Se o direito LGPD engloba também o direito de imagem? Sim, com certeza. É um dos direitos, né, resguardados pela LGPD. Uma coisa, por exemplo, a gente está aqui fazendo podcast. Se alguém quiser tirar print, fazer figurinha sem a nossa autorização, isso entra nesse sentido, porque a pessoa pode usar como defesa que nós estamos expostas no YouTube do público.
É algo um pouco relativo aí, Sim. entendeu? Porque a partir do momento que nós estamos nos expondo a isso, nós podemos ter também esse tipo de conduta, Sim. né? De alguém e tal, mas nós também podemos requerer nossos direitos aí. Sim. É interessante um caso, né? Que, inclusive, no curso que eu fiz sobre LGPD, a professora ela exemplificou até mesmo as câmeras de segurança que ficam nas empresas, né? Sim. Monitorando, de repente, uma recepção ou numa loja, né? O fluxo dos clientes e tal. Aquelas imagens que estão sendo gravadas ali, elas precisam ter um aviso, né, embaixo da câmera, dizendo qual a finalidade do uso daquela imagem. Nossa, eu não sabia disso. Entendeu? Porque assim, a pessoa pode falar, poxa, mas está usando a minha imagem aleatoriamente, ou vai fazer Por publicidade. isso também é tão com a minha difícil imagem. pegar a imagem de câmera de segurança. Tipo, não é qualquer um que pode ver, né? Eu conheço uma famosa, inclusive, voltando no assunto de gente que gosta de privacidade. Não é tão famosa, a Júlia conhece, inclusive. Ela tem uma filha bebê. Linda a filha dela. Só que ela parou de postar a filha dela no Instagram porque começaram a fazer figurinha. Porque a filha dela é asiática. Então, tipo, começaram a fazer figurinha da menininha, tipo, normal mesmo, pra mandar no WhatsApp. E aí ela não gostou. Nunca mais postou o rosto da menina na internet por Olha isso. só. Não, tem de tudo. Hoje em dia, a gente não tem muita noção do alcance De né, verdade, sim. desses dados, da imagem, de tudo, né, que a exposição com a internet gera. De fato. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Bom, vamos entrar aqui, voltar no tema de o combinado não sai caro se está escrito. Como o contrato deve ser feito em questões comerciais, de contratação, nessa área de comercial mesmo, vendas, talvez? Porque quando você faz, né, um negócio e você está ali envolvido né, nessa negociação, é preciso ser colocado ali tudo que foi combinado, digamos, né, na transação comercial. Então, valores, forma de pagamento, a questão de garantias. Então, tudo a gente tem que estar bem respaldado ali no contrato, porque senão fica aquela coisa, mas eu não sabia que isso era assim. E o que a gente mais vê hoje, querendo ou não, são contratações meio que informais, né? Conversando no WhatsApp, tá contratada. Principalmente agora com essa alta do home office, de trabalhar à distância, às vezes as pessoas não dão tanta importância nisso, de assinar um contrato, né? Sim. Realmente. E até mesmo hoje em dia, o que a gente tem visto, né? A criação de plataformas onde você consegue fazer a assinatura digital, o que facilita bastante. Mas a assinatura da pessoa no documento, ela é essencial. Porque isso vai demonstrar que foi dada validade, né? Júlia? A gente tem uma pergunta para Keren, Júlia. Pois não. Que comentaram aqui. Quais são os riscos dos contratos digitais? Os riscos dos contratos digitais? Então, o contrato digital, ele é válido, mas desde que haja um consentimento expresso das partes. Assinatura, né? Assinatura ou até mesmo o termo de consentimento. Aquele cliquezinho que você dá, sabe, no contrato, tipo assim, li e aceito os termos do contrato. E até em aplicativos comuns, né? Aplicativos. A gente tem, assim, hoje em dia, várias ferramentas que não necessariamente você precisa assinar, digitalizar, enviar um documento, ou então fazer a própria assinatura digital. Você pode clicar um botãozinho, né, no site e ali você dá o seu consentimento. E Keren, é importante mesmo para uma empresa ter um advogado mensalista que trabalhe, tipo, especialmente para aquela empresa, ou não é necessário? Olha, o que acontece? O direito empresarial, né, ele engloba ali inúmeros ramos do direito. Então, quando o advogado ele está dentro da empresa, ele pode dar uma assistência para o empresário, de acordo com a necessidade específica. Então, tanto na questão da própria constituição da empresa, de um planejamento tributário, das contratações trabalhistas de funcionários, da questão de consumidor. Então, ele pode ali cercar esse empresário de vários meios protetivos de forma consultiva para evitar um contencioso.
Entendeu? Entendi. Porque quando você trabalha ali direitinho, como no caso do mensalista, né? Sim. O advogado que está no dia a dia da empresa, conhece muito bem as necessidades, ali ele vai conseguir proteger melhor o seu cliente. De fato. E evitar que ações venham no contencioso, que vai gerar mais custo, vai gerar mais despesa, coisas desnecessárias. Em questão de tributos, o que uma empresa deve fazer se ela deve tributos? Bom, primeiro, o que eu aconselho, né? Que seja feito esse mapeamento tributário. Esse mapeamento tributário, ele vai ser feito um estudo do caso da empresa, do que ela realmente tem que recolher, Sim. do que ela pode recolher com uma tarifa menor, né? Então, nesse mapeamento, a gente vai traçar ali tudo que estudar a atuação da empresa para ser feita a elisão fiscal, que se chama, que é você pagar menos tributos possível. Nossa, entendeu? sim. Que é o sonho de todo empresário, porque infelizmente no nosso país a carga tributária ela é bem grande. E no caso, se acontecer de uma empresa dever, né, estar devendo tributos, estar com problemas nessa área, a gente também tem alternativas jurídicas para reduzir esse valor devido, né? Então, para reduzir, inclusive, a gente teve um caso de um cliente, ele estava devendo um valor alto, bem alto, né, de impostos, e a gente conseguiu, através desse estudo de caso, entrar com uma defesa para ele e reduzir 30% do valor dessa dívida. Nossa, muito bom. E ainda conseguir um parcelamento aí bem extenso para resolver o problema dele. Entrando nesse assunto, inclusive, Claro. uma pessoa física, se ela deve muitos impostos, o que ela deve fazer? A pessoa física também, a gente vai pela mesma área, tentar ver quais são os tipos de impostos devidos, né? Sim. Se é possível, se a dívida está muito alta, né? E se é possível fazer uma redução através de alguma defesa administrativa ou próprio judicial, né? E um parcelamento, enfim, para quê? Para resguardar o patrimônio dessa pessoa, né? Sim. Uma empresa pode ser bloqueada por não pagar imposto? Olha, a empresa bloqueada não, mas os bens. Entendeu? Os bens. A empresa, né? Os que bens você acaba é o coração, pegando os sim. bens, você vai para a empresa. Então, sim, ela precisa resolver, porque se deixar o processo ou a dívida à deriva, né, digamos assim, as consequências podem ser grandes. Em questão de pessoa física, os tributos podem virar ação de execução? Sim, sim, porque uma vez que você não paga, né, o tributo, ele vai entrar para a dívida, né, vai ser uma dívida e vai ser executado. E daí na execução tem todos os pormenores ali. E eu vou fazer uma pergunta que é voltada em duas perguntas. Por exemplo, eu devo demais. Os meus bens podem ser penhorados por isso. Sim. Quanto tempo leva para os meus bens serem penhorados? Tipo, meu nome tá sujo, eu tô com uma dívida muito alta faz, sei lá, 3 meses. Quanto tempo leva para os meus bens? Mas você diz dívida tributária, fiscal, você diz assim, uma dívida comercial, alguma coisa nesse eu quero sentido? saber dos dois sentidos, comercial e o outro também. A via de exigir, né, o adimplemento dessa dívida é o mesmo. É ação de cobrança, ação de execução, dependendo, né, de qual for aí a origem dessa dívida. E aí, se você não tiver uma defesa que vai eliminar, no caso, assim, a dívida, falar que eu paguei, no caso, entendeu? Se é uma cobrança indevida, e você vai e fala, não, eu paguei, comprova que pagou, acabou o problema. Se não é o caso, você realmente tem que fazer um acordo ou procurar algum meio de parcelamento, de pagar, né, de viabilizar o pagamento para não ter aí os seus bens. E se eu não devo e chega alguma coisa na minha casa, alguma carta da empresa falando, por exemplo, fatura do cartão de crédito, se eu já paguei e a empresa me manda alguma cobrança como se eu não tivesse pagado ainda, eu posso processar? Pode processar. Por isso que eles colocam naquelas entrelinhas lá, caso você já tenha pago, desconsidere esse aviso e tal. O que acontece, Malu? Posso chamar assim, né? Pode, por favor. O que acontece? É isso aí, Malu. O que acontece? Hoje em dia, as empresas, às vezes, elas perdem um pouco esse controle, né? Sim. Que pequenos dias, poucos dias de atraso, às vezes já vem uma cobrança e tal, por isso elas já põem esse aviso.
Só que tem muita gente que acaba processando, conforme você disse, né? Por qualquer coisa. E aí pedindo danos morais, inclusive. E a justiça, ela não encara assim com bons olhos esse tipo de conduta. Sim. Porque é como se você estivesse banalizando um instituto, né? Que realmente aqueles que foram prejudicados têm o direito de usar. Então, se você não teve um prejuízo efetivo por causa dessa cobrança ou dessa tem gente que às vezes quer ganhar indevida, em cima de tudo, né? É bem isso. Então, se não teve um prejuízo efetivo e relevante, não adianta que a justiça não vai conceder. Às vezes, os juros em cima, né? Se não teve nada a mais. De verdade. Eu vou perguntar uma coisa agora que eu lembrei que eu queria perguntar e voltou na minha cabeça sobre a lei LGPD. Tá bom. Por exemplo, não vou falar o nome porque eu tenho medo de ser processada, mas esses sites de fofoca da internet, ou essas pessoas físicas que ganham a vida falando da vida dos outros, pode entrar nisso? Tipo, ganhar processo por conta de vazar dados. Por exemplo, teve um caso, não sei se você viu. Eu não vou falar o nome da pessoa, mas é um homem que vazou a gravidez de uma atriz. Que ela tinha até, tipo, parido o filho e doado a criança. E ela não queria que isso fosse exposto na internet. Tipo, isso é muito sério nessa questão, né? É muito sério. É realmente, assim, tudo isso engloba dados e a proteção desses dados, né? Então, serve... Hoje a vida gira em torno disso, né? Querendo ou não, com redes sociais, o controlador desses dados, ele pode ser tanto uma pessoa jurídica, que é a maioria das vezes, entendeu? Mas também um prestador de serviços e tal, e esse pessoal de fofoca, né? Mas essas pessoas de fofoca não deveriam também ser bloqueadas? Tipo, eu acredito que eles tenham muito processo na conta, né? No nome de, tipo, proteção de dados. E por que eles não tomam uma ação para parar de falar? Tipo... porque assim, a rentabilidade deles, muitas vezes, né? Nesse ganham a vida com isso, né? É complicado. Mas, assim, cada indenização que eles têm que pagar, no caso, por uma pessoa que realmente foi prejudicada, é uma forma de coagir, né? Coibir. Sim. Que essa conduta seja reiterada. Malu? Outra pergunta. Keren, se a pessoa falsificou a assinatura de um contrato de sócio, isso pode virar um processo criminal? Complicado essa, né? Com certeza, porque é uma fraude, né? Sim. Aqui a gente está falando de uma fraude. Então, com certeza... E não só nesse caso, mas também em tantos outros, né? Porque pode envolver muita coisa. Com certeza, isso nunca deve ser feito, né? Um dos princípios contratuais do direito é o da boa-fé. Então, assim, a boa-fé, né? Ela é um dos pilares do direito contratual. Então, assim, uma pessoa que já lança uma assinatura falsa, ela não tem boa-fé. Nem né? caráter, nem nada. E ela vai ter que sofrer as sanções dessa ação dela. Com certeza. Vamos falar agora sobre o direito da mulher, né? Estamos no quadro Tal Que Elas para falar disso. As mulheres têm o mesmo direito dos homens na Constituição? Sim. Não há diferença entre homens e mulheres pela Constituição Federal, pela nossa legislação. Infelizmente, às vezes, na prática, né, a gente vê alguma diferenciação, a questão de salários, a questão de carreira, né? Mas graças até ao movimento feminista e ao discernimento, né, que as mulheres têm tido, desse direito que elas possuem, né, de igualdade. Com certeza, sim. Isso tem cada vez mais diminuído. Então, é algo muito legal que a sociedade, né, tem se engajado. Inclusive, entrando nesse tema, fiz até um vídeo esses dias, não sei se você viu no Reels, que quando uma mulher volta de licença maternidade com um filho recém-nascido, ela é demitida. Que direito que ela tem? Olha, ela tem o período ali de estabilidade, que ela não pode ser demitida, né? Então, assim, a licença maternidade, ela varia entre 4 a 6 meses. 4 meses é obrigatório, 6 meses facultativo. Então, se a mulher, ela volta e ela já é demitida, ela tem que ver essa questão da estabilidade ali, né, do contrato dela, para ver aí os direitos que ela pode pleitear. E isso cabe um processo, dependendo da situação, né? Dependendo da situação. Porque ela pode ser muito prejudicada. Ela tem que consultar um advogado especialista na área trabalhista
e ver aí o que ela pode fazer, né? Sim, Porque como mulher, como mãe, ela tem seu direito resguardado. com certeza. E uma mulher dentro de uma empresa que tem o mesmo cargo do homem, mas, tipo, ganha menos que ele? Isso também. Ela pode solicitar uma equiparação salarial. Porque se ela prova, isso qualquer pessoa, e ainda Sim. mais uma mulher, né? Sim. Assim, no caso que está sofrendo essa desvantagem, ela pode demonstrar isso em juízo e requerer uma equiparação salarial. Com certeza. Vamos às considerações finais. Não tem mais nenhuma pergunta? Temos mais uma referente aos contratos. Cheio de perguntas hoje. A pessoa lá. perguntou se os contratos de compra e venda prontos de internet, quais são os riscos de pegar esses modelos e usar na sua empresa? Ah, boa. Uma boa pergunta mesmo. Boa pergunta. Obrigada. O que acontece? Os contratos padrões que a gente vê aí, né, circulando na Sim. internet e tal, eles têm valor? Sim, tem valor. Mas ele não foi feito específico para aquele caso ou para as necessidades daquele cliente, daquela empresa, né? Então, o risco... E às vezes a pessoa nem lê, só pega. Sim. Exatamente, só para falar que tem, né, um Sim. contrato, porque às vezes não quer gastar com isso, né, para fazer um contrato E específico. essa é a importância de ter um time jurídico também dentro da empresa, com advogados bons, que saibam realmente sobre o que estão fazendo, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não vai estar resguardada, ou ali no contrato vão conter cláusulas desnecessárias, Sim. que não se aplicam, né? E às vezes pode até vir um efeito contrário, né? Exatamente, o efeito rebote aí, com certeza. Mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Não vale! Muitos negócios hoje do segmento plástico são feitos com base em WhatsApp e conversas de WhatsApp. Isso também vale como contrato para um descumprimento? Olha, uma boa pergunta, hein? Boa também. O WhatsApp, hoje em dia, né, a gente conversa demais por WhatsApp, a gente negocia por WhatsApp, e às vezes aquilo que foi tratado ali no WhatsApp, nem sempre ele vai para dentro do contrato. O correto seria, entendeu? Tudo que você tratou na informalidade extrajudicial ali, você trazer para dentro do contrato para o caso de uma execução. Ou torná-lo um aditivo ao contrato, aquelas conversas como um aditivo ao contrato. Como provas, querendo ou não. Mas, eventualmente, se não foi colocado dentro do contrato e você precisa discutir alguma questão, né, que foi negociada, você pode sim fazer prova com o WhatsApp. Tem mais uma pergunta. O Júnior perguntou o seguinte: no caso do direito tributário, a empresa está devendo tributo e a empresa sempre tem medo de, quando vai se defender ou recorrer, de ter um fiscal na sua empresa antes de qualquer coisa, entendeu? Antes de se defender ou qualquer coisa, o fiscal já aparecer na empresa e começar a multar ela por descumprimentos da parte tributária. O que fazer, Keren? O que fazer? Muita gente tem esse receio. Muita gente. Por isso que, assim, é tão importante você ter uma consulta com um profissional especialista na área do direito tributário, que vai poder analisar o seu caso, né, e te dar ali um caminho, né, te dar ali um parecer técnico. Olha, faça isso. Alguém que realmente saiba, saiba, entendeu? Porque aí você vai estar amparado e, eventualmente, se você tiver qualquer retaliação nesse sentido, você vai estar assistido para poder tomar alguma providência, alguma coisa, né? Mas, assim, que o direito está aí para ser usado, entendeu? Vamos supor, você tem que pagar, mas tem que pagar o que é justo, né? Se você tem alguma forma de minimizar esse pagamento, diminuir essa carga tributária ou essa dívida, ou se utilizar de um crédito que a sua empresa tenha, você não precisa temer, né, retaliação, se você realmente está amparado dentro do seu direito. É que tem muita gente que tem medo mesmo. A gente entende. Mais alguma? Não. Então vamos às considerações finais. Tem alguma coisa para falar, Keren? Olha, eu quero dizer que foi um prazer enorme estar aqui com você, Prazer Malu. Eu vi a Talk Plus nascer numa conversa entre o Davis e o Júnior, eu estava presente. Esse canal de tanto sucesso, que tem crescido assim de uma forma exponencial. Então, para mim, estar aqui hoje, inaugurando, né, esse Talk Elas, esse novo
link, né, aí do podcast. Mais de um vocês. braço da Mais Talk. um braço aí da Talk. É um prazer enorme e também valorizando, né, a iniciativa de vocês de valorizar a mulher do mercado plástico. E dizer que elas também têm espaço aqui. Muito espaço, essas profissionais incríveis, né? Eu tenho o prazer de conhecer muitas mulheres do mercado plástico, muitas mulheres que estão à frente de grandes empresas. Sim. E dizer que, assim, para mim é uma honra, realmente é uma honra estar aqui com vocês hoje e participar, fazer história, né? Muito bom, muito bom. Todos os dados da Keren, os contatos vão estar aqui na nossa descrição, como LinkedIn, as redes sociais dela, para vocês terem acesso. Nós agradecemos muito a você que esteve aqui com a gente, que acredita no nosso trabalho. O Talk Elas é feito para você, mulher do mercado plástico, que busca um canal cheio de informação, mas também busca um lugar onde você é bem-vinda. Então, deixem aqui nos comentários ou mandem para a gente no direct mulheres que vocês querem ver aqui. E a gente se vê no próximo podcast do Talk Elas. Beijinho!